Oi, pessoal, aqui quem fala é a professora Tatiane, psicóloga. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o conceito da psicologia comunitária, principalmente agora nesse momento, né? Como que foi o seu início, principalmente em que década e aqui no Brasil iniciou-se esse conceito, né? E hoje é mais uma área de atuação do psicólogo. Então vamos começar a passar para vocês como surgiu, né, esse conceito, em que década aqui no Brasil começou-se a falar sobre a psicologia comunitária, e o interessante é que ao longo, né, do semestre nós iremos partir aí também para a prática, né, tentando vivenciar não só a teoria, mas a prática também, indo a campo, fazendo algumas intervenções na comunidade, para vocês conseguirem ter uma noção do que é o trabalho do psicólogo social, né? Existem aí diversas ferramentas, diversas estratégias para estar atuando dentro da psicologia comunitária, mas precisamos, nesse primeiro momento, esclarecer alguns conceitos e buscar entender também como surgiu aí essa psicologia, tá? Então, Góes é um dos autores que fala muito sobre a psicologia comunitária, tem livros, artigos científicos nessa área, e ele define a psicologia comunitária como uma área da psicologia social. Então, é como se ela estivesse dentro da psicologia social, que é um campo maior. E vai estudar aí a atividade do psiquismo, decorrente do modo de vida do lugar, da comunidade, como que essas pessoas convivem, como que elas se relacionam, o sistema de relações e representações, o que está envolvido ali, como que as pessoas interagem entre si, existe uma comunicação, como que é essa comunicação, tá? Então, a identidade dessas pessoas também busca se compreender, o psicólogo que vai estar inserido nessa comunidade, ele precisa ter esse entendimento, né? Tentar descobrir aí os níveis de consciência dessa população. Será que elas entendem o porquê que elas estão ali? Qual o papel delas nessa comunidade? Então, é um papel de diagnóstico inicialmente para o psicólogo, né? Também tentar identificar a pertinência desses indivíduos ao lugar, comunidade. Será que eles estão se sentindo compreendidos, né? Eles se sentem como pertencentes nesse bairro, nessa comunidade, nesses grupos, né? Então, quando nós falamos de psicologia comunitária, nós precisamos relacionar a grupos, né? A várias pessoas. Então, não nos remete à questão do indivíduo somente entender ele sozinho. Não, nós precisamos entender ele em um contexto, e geralmente ele está envolvido com outras pessoas também. Esse termo, ele se define a partir de uma ampla conceituação, visto que é um conceito novo, tá? Então, a partir da década de 60, aqui no Brasil principalmente, nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, foi um conceito já estudado há mais tempo, mas no Brasil surgiu aí por volta da década de 60. E é um conceito novo, que até então as pessoas não sabiam, né? Qual era a sua atuação, o que o psicólogo nessa área realiza. Então, a partir da década de 60, esse conceito vem sendo estudado e compreendido e aceito cada vez mais pela própria população. E ele é um conceito novo e depende de um arcabouço teórico e da praxis do psicólogo que o define. Então, cada psicólogo que vai atuar nesse campo, ele precisa entender, né, ter esses conceitos já pré-estabelecidos, entendidos, né, para depois desenvolver aí um projeto de intervenção, né? Então, nós não podemos estar atuando na comunidade sem antes, né, ter o entendimento de como que ela se relaciona, qual foi o histórico, por exemplo, de um bairro, né, que surgiu em determinado local. Quem foram os seus primeiros moradores?
né? Quem são as pessoas que ali vivem, quem são as pessoas que têm como referência, né? Quem é o líder comunitário desse local. Então, isso é fazer um entendimento, né? É isso que o psicólogo precisa inicialmente começar a desenvolver esses questionamentos e buscar essas respostas. E a psicologia comunitária, ela pode ser também nomeada como uma psicologia comunitária ou psicologia na comunidade, tem livros que vocês vão ver esses conceitos, ou até tem livros que falam psicologia do desenvolvimento comunitário. Aí vocês perguntam, professora, qual que é o termo correto de se falar? Não existe um termo correto, todos eles estão certos, né? Vai depender do autor, que determinado autor vai utilizar determinada nomenclatura, mas todos eles estão certos, né? Psicologia comunitária, psicologia na comunidade, psicologia do desenvolvimento comunitário, enfim, tá? Não existe um único termo específico para trabalhar nesse assunto aí, vai depender dos autores que vão utilizar, cada um vai utilizar um conceito, mas o mais usual, o que mais nós ouvimos falar é psicologia comunitária mesmo. E a origem dessa área do conhecimento, né, ela remonta a uma psiquiatria social e preventiva. Então, nós precisamos também entender o histórico da psicologia, né, como que ela começou, bem como as dinâmicas e psicoterapias grupais. Então, lá, quando a psicologia teve, né, essa descoberta que ela também poderia atuar aí em grupos, né, utilizando-se das dinâmicas, das intervenções, trabalhando principalmente com a prevenção, começou-se, né, a entender esse conceito aí da psicologia comunitária, que primeiro veio com essa descoberta, né, das psicoterapias grupais. Depois de um tempo, né, o desenvolvimento de movimentos que se manifestaram contra a falta de atenção social, no que diz respeito à participação coletiva, no processo de tomada de decisões, se tornou expressivo para o surgimento da psicologia comunitária. Então, ela veio também para dar voz a essa população que não tinha, digamos assim, o seu olhar, né, a sua atenção voltada para si. Então, aqueles movimentos, aqueles grupos que eram esquecidos, que eram, digamos assim, viviam na marginalidade, a psicologia veio para dar voz a esses grupos. Aí é que começou-se a dar mais ênfase, a mais importância para essa área também. Então, a gente não pode esquecer, né, que a psicologia veio para contribuir muito para dar voz a essa parcela da população, digamos assim, permanece aí, né, ou permanecia por muito tempo esquecida, né, digamos assim, deixada de lado mesmo. Então, é como se fosse, a psicologia fosse o seu porta-voz, fazer com que as pessoas resgatem essa autonomia, né, resgatem essa capacidade de que elas podem, né, e têm voz e conseguem atingir os seus objetivos, porque essa parcela da população muitas vezes é desacreditada, né, é associada a diversos rótulos aí de fracasso, de falta de estímulo, né, então, com o tempo, né, o psicólogo, ele vai tentar mobilizar conscientemente essas pessoas de que elas são capazes, principalmente se elas estiverem unidas no mesmo objetivo, né, e elas começarem a colher frutos dessa dedicação, dessa interação positiva, né? Porque a partir do momento que um determinado grupo consegue se comunicar, ter uma comunicação eficaz, consegue desenvolver uma ajuda mútua, solidária, a entender que eles são capazes, né, e conseguir aos poucos atingir os objetivos daquele bairro, daquela comunidade, daquele grupo, elas começam a avançar cada vez mais para o crescimento. E esse é o objetivo do psicólogo, né? Tentar aí mobilizar essa consciência das pessoas, a tornar elas, em vez de somente indivíduos isolados, né, com aqueles diversos rótulos, tornar elas cidadãos. Então, o que significa a palavra cidadão? Uma pessoa que consegue ter acesso às políticas públicas, que tem voz, que busca, né, o seu crescimento. Então, isso, né, é um dos objetivos
mais legais, assim, que a psicologia comunitária começa a perceber a partir de alguns projetos de intervenções. É fácil? Não é fácil, né? Todo trabalho, não só na área social, como na clínica, nas organizações, é um trabalho, digamos assim, que vai aos poucos colhendo os frutos, né? Você não consegue ter essa percepção logo no início, mas a partir do momento que você percebe os pequenos avanços, isso te dá força para continuar o teu trabalho ali naquele grupo. Sabe-se, né, falando um pouquinho sobre essa questão do início da psicologia comunitária no Brasil, que lá na década de 60 foram desenvolvidos alguns trabalhos em comunidades de baixa renda, né, foi onde surgiram os primeiros trabalhos, sempre com o intuito de despertar consciência crítica no sujeito e possibilitar melhores condições de vida na população. Então, esse foi um dos objetivos e um dos locais que a psicologia comunitária começou a se desenvolver, né, nessas comunidades de baixa renda, desenvolvendo justamente esse espírito de crítica, né, de fazer com que elas questionem, de fazer com que elas tenham voz, que elas corram em busca dos seus objetivos. Sendo que se caracterizou um modelo de atuação pautado no espaço teórico e prático da psicologia social. Então, a psicologia social, né, ela é um campo no qual a psicologia comunitária está incluída. Então, é nesse espaço, né, que ela vai atuar aí. E desse modo foram realizados trabalhos com a educação popular, com a alfabetização de adultos, né? Então, aí começou-se a perceber, né, que a psicologia tinha um espaço. E começou aos poucos, nesses grupos mesmo, como um instrumento de conscientização, método que aos poucos foi sendo denominado de psicologia comunitária ou psicologia na comunidade. Então, nesses grupos, como por exemplo a alfabetização de adultos, né, ou até mesmo a educação popular, é que percebeu-se a força que a psicologia tinha, né? Então, vamos lá, né, descobrimos que nesse bairro a escolaridade tem muito poucos indivíduos que conseguem chegar no ensino fundamental, né, a finalizar o ensino fundamental, por exemplo. Então, é um diagnóstico que, quando o psicólogo percebe isso, né, é um primeiro passo para mobilizar essas pessoas a buscar essa escolaridade. Através da escolaridade, elas conseguem ter acesso a um mercado de trabalho melhor, e isso digamos assim, várias consequências positivas vão ocorrendo aí. E nesses espaços de discussão, nesses espaços até mesmo de educação, é que elas vão despertando essa consciência, né? Então, por exemplo, quando a Dona Maria, né, que ela tem, digamos assim, ela vem de um ciclo familiar onde a família dela tem uma baixa escolaridade. Por exemplo, a mãe dela frequentou somente a primeira série, o esposo não conseguiu um trabalho, né, o acesso ao mercado de trabalho, porque só tem a quinta série. Quando a Dona Maria, né, ela começa a estudar, há um grupo de estudo ali na comunidade, e ela percebe que é através desses estudos ela consegue atingir, né, um espaço melhor na sociedade, ela também mobiliza as pessoas que estão à sua volta. Então, ela vai ser um estímulo para aquela filha que tinha parado de estudar e que, de repente, voltou, pelo exemplo da mãe. Ela vai ser um exemplo para a vizinha, que antes dizia assim, mas eu tenho 8 filhos, não consigo, não dou conta de estudar e conseguir educar minhas crianças, a cuidar das crianças, enfim, então não vou estudar. Aí para de estudar. Mas ela vendo o exemplo da Dona Maria, que é a sua vizinha, ela desperta essa curiosidade. Nossa, como que a Dona Maria, que também tem mais de 8 filhos, né, também tem a mesma vulnerabilidade que eu, está conseguindo avançar nos estudos, por que eu também não sou capaz? Então, é esse exemplo de conscientização que o psicólogo começa a promover. E é nesses primeiros grupos que percebe-se aí que há um espaço para o psicólogo comunitário, né? Então,
Depois, ao longo do tempo, foi desenvolvendo-se outros trabalhos mais na área da psicologia mesmo, com essas comunidades aí. Mas um dos primeiros estudos, um dos primeiros exemplos é a própria educação popular, né, que percebeu-se que através daí pode-se fazer com que as pessoas tenham um nível de consciência e busquem o crescimento pessoal, né, e o próprio crescimento da comunidade. Então, uma revisão da psicologia comunitária no Brasil, ela não pode ser feita fora do contexto econômico e político do Brasil e da América Latina. Então, lá na década de 60, especificamente com o golpe militar de 64, né, que tem muito a ver com o seu surgimento, porque as pessoas, num primeiro momento, elas viviam, né, num clima de extrema repressão, de violência. Então, quando percebia-se que havia grupos, né, de mais de 3, 4, 5 pessoas reunidas, era um motivo de subversão, né, de que fazia com que essas pessoas não pudessem interagir, não pudessem estar conversando devido àquele clima de repressão que o golpe militar trazia. Então, quando finalizou esse golpe militar, a psicologia surgiu com muita força, porque ela percebeu que as pessoas ficaram sem voz e que elas precisavam resgatar essa autonomia, resgatar a sua voz, né, a resgatar um espaço para discutir a sua problemática, né, ou as suas vivências, porque elas ficaram por muito tempo reprimidas. E a psicologia, percebendo essa necessidade, ela começou a atuar aí com muito mais força e ser reconhecida, porque aí os cidadãos conseguiram perceber o papel do psicólogo, né? Qual que era o seu verdadeiro papel ali. Então, né, o psicólogo veio para promover esse espaço de conscientização, e a partir do momento que as pessoas começaram a ter esse nível de consciência maior, elas começaram a se organizar melhor, a buscar estratégias, a buscar políticas públicas para o seu bairro, vamos supor um exemplo, né? Então, aquele bairro que não tinha acesso até mesmo asfalto, né? Hoje em dia, pegando o exemplo aqui de Sinop, no Mato Grosso, né, nós tínhamos, hoje não, nem tanto, mas antigamente tinha-se muitos bairros que não tinham asfalto. Então, quando a comunidade percebeu-se que poderia ter voz aí para reivindicar os seus direitos, ela começou a reivindicar, né, por que o bairro tal tem acesso, né, tem asfalto, tem uma iluminação pública adequada e o nosso bairro aqui é marginalizado, é excluído, né, não tem acesso a algumas políticas básicas de saúde, educação, por que nós não podemos ter? Né? Então, hoje, quando surge um bairro, em qualquer local do Brasil, pensa-se aí também se vai ter algumas questões sanitárias básicas, será que vai ter algumas políticas públicas básicas, como educação, será que vai ter uma creche? Então, se não tem, vamos ter que mobilizar, né, que tenha creches para essas crianças que ali estão, né, crescendo nesse bairro. Será que vai ter luz, né, água tratada, enfim. Então, esses direitos, eles começaram a ser reivindicados porque as pessoas foram começando a ter esse nível de consciência um pouco maior, tá? E tudo iniciou-se e veio com muita força depois do golpe militar, né? Quando finalizou o golpe militar lá em 64. E nessa mesma época surgia lá nos Estados Unidos, em outros países da América Latina, a expressão psicologia comunitária. Então foi nesses países que começaram, né, a utilizar esse termo psicologia comunitária primeiro, que se referia naquela época à atuação profissional de psicologia juntamente às comunidades carentes. Então eles começaram a utilizar esse termo para se referir aos psicólogos, né, e à própria profissão psicologia que estava envolvida aí com esses grupos carentes. E a propósito, inicialmente, hoje não mais,
mas inicialmente se constituía num trabalho de cunho assistencialista e manipulativo, naquela época, né, lá no início. Hoje não. Então, hoje não é mais permitido associar o trabalho do psicólogo social, o trabalho da psicologia comunitária a assistencialismo, né, ou que está ali para manipular um determinado grupo de pessoas. Hoje não há mais essa associação. Então, a psicologia evoluiu muito, a psicologia comunitária evoluiu muito, então hoje já consegue ter essa distinção, né, que o psicólogo não está ali apenas para manipular as pessoas ou ser associado a um cunho assistencialista, né, como, por exemplo, um exemplo bem simples e comum, mas para entender um pouco melhor, o psicólogo não está ali somente para servir de manobra política, né, ou de uma pretensão aí de um político que queira se candidatar a determinado cargo e utiliza o trabalho do psicólogo como uma pessoa que está ali a seu serviço. Não, o psicólogo lutou muito, a psicologia lutou muito para ser reconhecida como ciência, como vocês estudaram lá na história da psicologia, e hoje já tem aí o seu mérito, já tem o seu reconhecimento científico e não pode mais ser, digamos assim, associada ao senso comum, tá? Bonfim, que é um outro autor muito importante também, ele faz uma retrospectiva da história da psicologia social no Brasil, lá na década de 80 e 90. E nos anos 80 surgiram os primeiros cursos de pós-graduação na área da psicologia social e foi criada a Abrapso, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Então, é uma associação muito legal, muito bacana, que mostrou aí um avanço da psicologia social no Brasil, né? Então, quando há congressos da Abrapso, significa que há vários psicólogos sociais que estão lá reunidos para mostrar o seu trabalho, né? E também vivenciar o trabalho de outros colegas nessa área da psicologia comunitária. Então, essa associação ela veio para fortalecer ainda mais essa psicologia comunitária. E novas práticas, elas surgiram, como, por exemplo, os trabalhos em favelas. Então, percebeu-se, através da Abrapso, através dessa reunião de psicólogos sociais, que existem muito mais campos de intervenções aí do que só na comunidade, né? Então, por exemplo, há de se desenvolver um trabalho bem legal, bem bacana com meninos de rua, com sem terras, com pessoas de terceira idade. Então, existem vários campos de atuação que não só na comunidade, né? Então, existem onde há vários grupos, existe ali a possibilidade de intervenção, né? Então, além de práticas em comunidades, organizações, instituições, então as próprias organizações não governamentais é um exemplo também de atuação do psicólogo. A partir dos anos 90, em uma sociedade ainda mais pobre, né, foi constatado um aumento significativo da população e, ao mesmo tempo, ocorreu o fortalecimento da democracia e a criação de instituições em defesa dos direitos humanos. Então, um dos exemplos, né, que fez com que a psicologia comunitária avançasse foi algumas conquistas, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que entrou em vigor lá na década de 90. Então, esses estatutos, eles vieram também para fortalecer o caminho da psicologia social, da psicologia comunitária, porque através desses trabalhos, através desse fortalecimento desses grupos, eles começaram a buscar os seus direitos. E uma das formas que eles conseguiram alcançar os seus direitos é os próprios estatutos, as próprias leis que foram criadas para proteger esses grupos, inclusive as crianças e os adolescentes, através do estatuto. Decorrentes desse contexto, surgiram novas demandas, novas formas de trabalho para o psicólogo, voltadas aí para as práticas psicossociais. E por conta dessas novas demandas, o quadro conceitual precisou também ser revisto e ampliado, né? E aí, na década de 90, no início dela, a nível nacional, presencia-se a expansão dos trabalhos do psicólogo junto a diversos segmentos da população.
Entretanto, cabe salientar que essa expansão acontece dentro de um quadro variado de práticas, envolvendo diversos e diferentes pressupostos filosóficos e referenciais teóricos. Então, dentro da própria psicologia, né, houve diversos autores aí que contribuíram para essa prática do psicólogo, né, não ficou associado somente a um teórico ou outro. Existem vários estudiosos que desenvolveram muitos trabalhos legais. Nesse caso, começam a se desenvolver práticas nos diferentes setores públicos da sociedade, bem como em postos de saúde, Secretaria do Bem-Estar ou em algum órgão ligado à família e menores. E essa atuação tem o objetivo de expandir e democratizar os serviços psicológicos em diversas áreas, para a população em geral. E esse trabalho tem continuidade e perpassa até os dias atuais. Então, graças a esse avanço da psicologia social, houve-se também aí um avanço nas áreas percorridas pelo psicólogo. Então, vários campos de atuação foram sendo possibilitados a esse profissional, né? Como falou aqui, postos de saúde, Secretaria do Bem-Estar, né? Então, todos esses espaços percebe-se hoje a necessidade do psicólogo e há área de atuação e há espaço para ele estar atuando aí. Antes esse profissional não era visto, antes as pessoas não entendiam o que o psicólogo poderia estar realizando ali, então o seu trabalho não era aceito, às vezes nem havia uma oportunidade para esse profissional. Hoje não, né? Com essa demanda, com esse surgimento da psicologia social, hoje existem muitos espaços aí para o psicólogo estar atuando. Então, aqui para finalizar, né, todos esses conceitos que a gente viu até o momento, né, são dessas referências bibliográficas. Então, Bonfim é do Conselho Federal de Psicologia, né, ele criou esse livro, que é a Psicologia Social, Psicologia do Esporte e Psicologia Jurídica. Então, ele menciona, né, essa trajetória aí nesse livro dele também. Campos também é uma outra referência muito legal, bacana de se estudar, que elaborou o livro Psicologia Social Comunitária, né, lá em 2009, então é uma referência muito legal para a gente ter, né, fazer as leituras, buscar um conhecimento nessa área, e Freitas também, tá? Que através da reunião anual de psicologia lá em Ribeirão Preto, criou-se, né, foi apresentado trabalhos e eles foram publicados. Então, como eu falei, a própria Abrapso, ela tem encontros, né, de vez em quando no Brasil, que reúne psicólogos que vão lá mostrar a sua prática, né, sempre buscando esse cunho científico, para fundamentar e validar cada vez mais a psicologia social e a psicologia comunitária. Certo? Então, agradeço a todos a atenção e nos próximos vídeos vamos falar sobre o conceito de comunidade e o conceito de psicologia comunitária, continuar falando sobre esses conceitos aí, que são importantes para a gente depois atuar, ir a campo, né? Nós não podemos realizar uma intervenção sem antes buscar essa fundamentação científica, né? Porque senão nosso trabalho fica aí a nível de senso comum. Então, já é necessário fazer essas leituras, é necessário buscar esse conhecimento a priori para depois estar atuando. Obrigada mais uma vez. Então, depois também vou disponibilizar para vocês esses slides para vocês terem acesso também.